Olá a todos. Neste vídeo vamos continuar a falar da variação de uma função. No último vídeo nós vimos duas funções, uma que era estritamente crescente e uma que era estritamente decrescente. Neste vídeo vamos definir o que é uma função crescente em sentido lato e uma função decrescente em sentido lato. Então, vamos imaginar que temos aqui uma função g definida tal que g de x é igual a 2. Então vamos desenhar o gráfico da função. É apenas uma linha horizontal. É um gráfico constituído por todos os pontos que têm a abscissa hum, ordenada igual a 2. Pronto. Esta função, de acordo com o que nós vimos no vídeo passado, não é nem crescente, ou seja, nem estritamente crescente, nem estritamente decrescente. Para ultrapassar este problema, temos estes dois conceitos que vamos apresentar agora. O primeiro é crescente em sentido lato e o segundo é decrescente em sentido lato, por oposição a estritamente crescente e estritamente decrescente. Uma função é crescente em sentido lato se... O que é que isto significa? Se, quando tivermos um A inferior a um B, temos f de A inferior ou igual a f de B. Portanto, desta vez já pode ser igual. Escrevi aqui f de B. E uma função é decrescente em sentido lato se tivermos A inferior a B, implica f de A superior ou igual a f de B. Então, o que é que isto significa para esta função? Nesta função, nós temos, se nós tivermos aqui um A e um B nas abscissas, tal que A é inferior a B, temos que G de A é igual a G de B, que é igual a 2, claro. Então, neste caso, dizemos que G é crescente em sentido lato e decrescente em sentido lato. Portanto, G é estas duas coisas. Vou escrever aqui, G é crescente em sentido lato e decrescente em sentido lato. E decrescente em sentido lato. Pronto. É isto, o crescente em sentido lato e decrescente em sentido lato. Agora, para resumirmos tudo o que nós falámos nos últimos vídeos sobre a variação de uma função, vou desenhar aqui um gráfico. Vou desenhar aqui gráficos de quatro funções com variações diferentes. Então, a amarelo vou desenhar uma função estritamente crescente. Portanto, isto é uma função estritamente crescente. A azul vou desenhar uma função que é apenas crescente em sentido lato. Portanto, pode ser constante aqui e depois sobe. Isto é crescente em sentido lato. Em sentido lato. Agora vou fazer uma função decrescente em sentido lato. Pronto. Decrescente em sentido lato. E finalmente, vou desenhar uma função estritamente decrescente. É vermelho. Portanto, está aqui uma função estritamente decrescente. Finalmente, quando uma função é crescente em sentido lato no seu domínio, diz simplesmente que a função é crescente. E quando uma função é decrescente em sentido lato no seu domínio, para simplificar também se diz que a função é decrescente. Agora, vamos falar de intervalos de monotonia de uma função, que está ligado a isto das variações de uma função. Diz que uma função é
é monótona em sentido estrito, portanto, monótona em sentido estrito, quando, ahm, quando uma função é crescente ou decrescente em sentido estrito. Portanto, quando uma função é estritamente crescente, vou pôr uma seta para cima para dizer crescente, ou estritamente decrescente. Pronto, isto significa monótona em sentido estrito. E uma função monótona em sentido lato. Portanto, monótona em sentido lato. Significa que uma função ou é crescente em sentido lato, ou é decrescente em sentido lato. Portanto, crescente ou decrescente em sentido lato. Vamos então exemplificar. Suponhamos que vamos apanhar o avião de Lisboa até Londres. E então, seja x a distância que o avião percorreu desde Lisboa. Portanto, distância em quilómetros percorrida pelo avião. Percorrida pelo avião. E a função h de x dá-nos a altitude do avião. A altitude do avião à distância x. Pronto. Vamos então desenhar o gráfico da função h. A distância entre Lisboa e Londres é de mais ou menos 1600 km. E como a função h de x mostra a altitude do avião, eu esqueci-me de dizer, em quilómetros. Portanto, e a altitude de cruzeiro de um avião, vamos dizer que é 10 km. Então, o nosso avião começa em altitude zero, depois descola, sobe, chega aos 10 km, fica em altitude de cruzeiro, até chegar a uma certa altura onde começa a descer até Londres. Portanto, a nossa função h de x tem um gráfico parecido com isto. Portanto, isto é o gráfico y igual a h de x. Então, vamos analisar este gráfico quanto à monotonia. Vou deixar aqui para conseguirmos ver. O que é que nós podemos dizer se nós soubermos que este ponto aqui é o ponto 400 e este ponto aqui é o ponto 1200? Então, nós sabemos que que a função neste intervalo, ou seja, no intervalo de 0 até 400, é estritamente crescente. Portanto, no intervalo de 0 a 400, a função é estritamente crescente. Porque sobe, não é? Pronto, é óbvio. E também podemos dizer que no intervalo de 1200 até 1600, a função é estritamente decrescente. Portanto, de 1200 a 1600, a função é estritamente decrescente. E o que é que nós podemos dizer quanto à monotonia nestes dois intervalos? Podemos dizer que a função é monótona em sentido estrito nos intervalos 0, 400 e 1200, 1600. Portanto, estes dois intervalos são intervalos de monotonia. Intervalos de monotonia. Observamos também que a função h é crescente em sentido lato no intervalo 0 até 1200. Reparem que de 0 até 1200 o avião nunca desce. Logo, é crescente em sentido lato. Portanto, pomos aqui de 0 até 1200.
crescente em sentido lato. Da mesma maneira, podemos dizer que de 400 até 1600 a função é decrescente em sentido lato. Portanto, de 400 até 1600 a função é decrescente em sentido lato. Certo? Então, podemos dizer também que estes dois intervalos são intervalos de monotonia também. Intervalos de monotonia. Assim, para resumir, um intervalo em que uma função seja monótona em sentido estrito. Assim, podemos dizer que um intervalo em que uma função é monótona, seja em sentido estrito, como aqui, seja em sentido lato, como estes dois intervalos aqui de baixo, designa-se por intervalo de monotonia. Espero que tenham percebido e até à próxima.